Sócrates atraiu muitos indivíduos de pensamentos filosóficos diferentes. Isso se explica pelo seu modo de vida e pelos seus ensinamentos que eram muito ambíguos. Enquanto Platão focava suas hipóteses numa realidade transcendente, ou seja, uma realidade de natureza superior, diferente e separada da realidade sensível, os outros discípulos de Sócrates focavam suas interrogações no mundo mais sensível. Esses são os socráticos menores. As exposições desses filósofos variam. Os megáricos afirmam que, para a razão, é impossível aprender adequadamente o dever. Os cirenaicos dizem que a finalidade da vida é a busca pelos prazeres que os sentidos só podem nos oferecer. E os cínicos levam uma vida de exercícios, destinados a afrontar os sofrimentos que a sorte e a natureza podem trazer ao homem. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a escola megárica. A data de fundação e a localização dessa escola é desconhecida, mas seu fundador foi Euclides de Mégara, daí o nome Megáricos, e acredita-se que ele tenha vivido aproximadamente de 435 a 365 a.C. Em seus combates com os adversários, Euclides não intervinha na argumentação, aguardava para atacar apenas a conclusão. Ele recusava o raciocínio por semelhança ou analogia. Esse raciocínio vai do particular para o particular, baseando-se em uma ou mais semelhanças. Por exemplo, Marte possui uma atmosfera assim como a Terra. Na Terra existem seres vivos que respiram devido a essa atmosfera. Então, podemos supor que talvez exista vida em Marte. Para Euclides, é melhor se ocupar das próprias realidades em questão do que das analogias. Ele também afirmava que o bem é uno, embora múltiplos seres manifestem o bem, e esse mesmo bem receba diversos nomes, como prudência, Deus, inteligência e outros. Quanto aos contrários do bem, Euclides nega sua existência. O estatuto de realidade é recusado ao mal. Para ele, o mal é apenas imaginação ou aparência, assim como o movimento e o devir. Eubulides de Mileto viveu no século IV a.C., tendo maior reconhecimento que Euclides de Mégara. Ele foi o inventor dos argumentos do mentiroso, do velado, do sorite ou do careca e do chifrudo. Estes argumentos tendem a mostrar a impossibilidade da concessão de conceitos genéricos a um sujeito particular e concreto, restando apenas a argumentação por identidade. O argumento do mentiroso é assim. Um homem declara, eu minto. Se é verdade, é falso, e se é falso, é verdade. Porque se a proposição eu minto for verdadeira, logo é mentira, pois o homem disse que mente. Se a proposição eu minto for falsa, existe uma contradição, pois o homem não mente, mas mentiu. Aristóteles teve a seguinte solução. Para acabar com a contradição, devemos reconstruir o argumento, dizendo que, no geral, podemos mentir, mas também podemos dizer a verdade em certos casos. O argumento reconstruído seria: eu digo a verdade quando digo que minto. A partir daí, a verdade se tornou relativa a determinado conteúdo, deixando de ser absoluta. O segundo argumento é o argumento do velado, que trata-se de um diálogo, que é assim: você conhece seu pai? Sim. Você conhece esse homem coberto com um véu, velado? Não, não conheço. Mas este é seu pai, logo você o conhece e não conhece ao mesmo tempo. Segundo Aristóteles, o vício deste argumento é pegar dois predicados que estão em tempos distintos e uni-los como se fossem simultâneos. O argumento do sorite é assim: 2 grãos não constituem um monte, 3 grãos também não. A partir de quantos grãos poderemos falar de um monte? E o do careca é: se arrancarmos um fio de cabelo de um homem que tem muitos, ele não se torna careca. Se arrancarmos um segundo, um terceiro fios, ele ainda não se torna careca. Mas chegará um momento em que estaremos diante de um careca. Mas a partir de quantos cabelos arrancados poderemos dizer que estamos na presença de um careca? Estes argumentos mostram 2 coisas. Para provar algo, não basta explicar. E que recorrer ao devir ou à ação do tempo é apenas um meio que vai contra o conhecimento racional, contra a lógica. Por fim, o argumento do chifrudo também se trata de um diálogo, que é assim: o que você não perdeu, você tem? Sim. Você perdeu chifres? Não. Portanto, você tem chifres. Contra este argumento se diz:
A resposta sim, dada à primeira pergunta, tem dupla interpretação. Para quem responde, entende-se que aquilo que você possui já possuía e não perdeu. A partir da proposição, se você perdeu algo, você não o tem, obtém-se por oposição, se você possui algo, você não o perdeu. O que é diferente de, se você não perdeu algo, você o possui, como diz o argumento. Diodoro de Cronos foi outro filósofo da escola megárica, que viveu no século IV a.C. Ele escreveu o argumento do soberano, que afirma que só o que é real é possível. Apenas acontecimentos passados são verdadeiros, e o que não acontece é impossível. Em resumo, não pode haver separação entre o possível e o real. Agora nós vamos falar da escola cirenaica. O fundador dessa escola foi Aristipo de Cirene, que viveu entre 435 e 350 a.C. Essa escola tem duas doutrinas. A primeira é a doutrina do conhecimento, que consiste em dizer que o frio, o calor, o doce, o amargo, a luz, a obscuridade possuem evidências próprias, que não podem ser contestadas, e essas afecções nos afetam. Quando as afecções dizem respeito a si mesmas, não há erro na opinião. Porém, quando estas estabelecem juízos sobre as coisas exteriores, elas entram em conflito com as opiniões de outros indivíduos, em que as mesmas realidades exteriores produzem afecções opostas. O único interesse da epistemologia são os 5 sentidos, pois o juízo só deve tratar das afecções internas. Os cirenaicos se prendem às modificações do sujeito pela realidade exterior, e não a relação entre as modificações e a realidade exterior. A outra doutrina é a doutrina ética, que consiste na distinção entre 2 tipos de afecções: o prazer, caracterizado por um movimento doce, e a dor, caracterizada por um movimento rude. O prazer é o desejo de todo ser vivo, e este se estabelece como o prazer dos sentidos. Já a dor é objeto de repulsão, sem exceção, desde a infância. Os cirenaicos estabeleceram a diferença entre a finalidade da vida e a felicidade. A finalidade da vida é o prazer, e a felicidade é a junção de todos os prazeres que já tivemos e ainda teremos. O sábio deve agir de acordo com as leis, para evitar aquilo que prejudique a busca pelo prazer, e evitar fazer o que o leve a uma má reputação. Agora nós falaremos sobre a escola cínica. O fundador dessa escola foi Antístenes de Atenas, que viveu entre 444 e 365 a.C. O nome da escola, segundo alguns autores, deriva do termo cão, comparando o modo de vida dos animais e o modo de vida dos filósofos. Já outros autores acreditam que a escola recebe esse nome porque Antístenes ensinava no ginásio Sinosargo, que ficava em Atenas. Antístenes diz que cada coisa só pode ser designada pelo seu próprio logos, não podendo ser dito falso, uma vez que o logos não pode ser contradito. Tal descoberta levou à valorização da diversidade do discurso. Ele também dizia que a única segurança que o homem pode ter está na virtude de sua alma, que é dependente da consistência dos raciocínios. A riqueza não está nos bens materiais possuídos, e sim na alma. E, para ser chamado sábio, é necessário praticar a virtude, que vem a ser a finalidade da vida. A moral de Antístenes é a fusão do racionalismo socrático e da força de Hércules. O conhecimento só pode ser recebido se o homem se esvaziar das concepções de bem e mal provenientes da sociedade, e a força é obtida a partir de treinamento físico. Diógenes de Sinope viveu entre 413 e 327 a.C. Não se sabe ao certo se foi discípulo de Antístenes, mas temos certeza que praticou o estilo de vida típico dos cínicos. Ele se diferencia de Antístenes, uma vez que não se utiliza do racionalismo. Para ele, adquirir o conhecimento levaria muito tempo. A ascese, termo que significa exercício ou treino, seria uma maneira mais rápida de alcançar a virtude, que traz consigo a felicidade. Ele não se recusava à educação, mas propunha uma educação voltada para o domínio do corpo. Diógenes afirma a falta de utilidade das armas, prega a antropofagia, a comunidade das mulheres e das crianças, a liberdade sexual total e até o incesto. Crates de Tebas, que viveu entre 365 e 285 a.C., foi discípulo de Diógenes e manteve os ideais de seu mestre. Para ele, o desprezo dos prazeres e a prática da virtude guiam o treinamento físico.
No geral, o cinismo é marcado pelo desprezo às convenções sociais e pudores, e procura reverter estes valores. O comportamento dos cínicos é comparado ao de um animal, pois para eles o objetivo da filosofia é a felicidade de uma vida conforme a natureza, rejeitando as opiniões da sociedade. Desta forma, os cínicos atingem a autarquia, pois estão livres de qualquer elemento que possa exercer poder sobre eles. Então, esta foi a nossa apresentação sobre os socráticos menores.